Os 3 principais erros que fazem empresários e empresárias do turismo a não ultrapassar mais de 200 mil por mês. Eu sou Marcos Duarte, aqui no nosso canal eu vou compartilhar com vocês estratégias, dicas para que você possa crescer cada vez mais a sua agência de viagens. Eu sou o CEO do Duarte Travels, mais de 1000 agências conosco no nosso ecossistema, escalando e crescendo os resultados cada vez mais. Na minha jornada, desde a minha experiência e atendendo todos os nossos mentorados, eu fui percebendo particularidades que travam as pessoas que estão no faturamento de 150, 200 mil e que talvez até ultrapassam 200 mil, mas não conseguem manter o resultado. Porque eu digo o seguinte, chegar em 250, em 300 mil, você pode chegar, mas manter esse faturamento, transformar 250, 300 mil em um piso de faturamento é o maior desafio. Precisa ter algumas estratégias e fontes que você torne isso de forma previsível e constante. E eu elenquei os 3 principais erros. O primeiro deles é ter um bom processo comercial. O segundo é saber contratar para aumentar a sua força de vendas. E o terceiro, muito importante, é perder tempo com tarefas que não vão te ajudar a escalar os seus resultados. Ou seja, é não conseguir delegar tarefas operacionais para pessoas que possam te ajudar a fazer pequenas funções, pequenas atividades que não impactam diretamente na venda e você está deixando de vender fazendo essas atividades. E ao longo desse vídeo eu vou te explicar melhor como identificar se você está preso em algum desses 3 fatores, desses 3 problemas e como solucioná-los. Então, se você já é novo aqui nesse canal, no nosso vídeo, então clica no sino aqui para já ficar atento às próximas postagens e também no subscribe para você não perder os próximos vídeos aqui no nosso canal. Bom, quando se fala de processo comercial, esse é um dos principais problemas. Muitas das vezes, os mentorados que chegam aqui pra gente, eles pensam que eles precisam de mais leads, mais demanda para começar a vender cada vez mais. Só que na realidade, nós temos ali um ouro dentro da base desses mentorados. Uma alternativa de aumentar o faturamento sem precisar aumentar investimento em tráfego pago, aumentar volume de leads. E na realidade, esse pode ser um tiro no pé. Aumentar o volume de leads em uma operação que ela é enxuta, que depende somente de uma pessoa, vai causar uma queda na qualidade do atendimento e com isso, consequentemente, uma queda na nossa conversão. Então, quando eu olho para um processo comercial de uma operação que já fatura próximo de 200 mil e está preso nesse faturamento e é somente uma pessoa, está claro que a gente precisa começar, primeiro ponto, organizar o processo comercial, funil de vendas, ter clareza do que entra, do que sai na minha agência de viagens, onde está a maior taxa de perda na minha operação, para que eu consiga atuar em cada um desses pontos com estratégias claras para aumentar a minha conversão. Veja bem, se eu sou sozinho na minha agência de viagens e eu estou faturando 150, 180 mil, como que eu vou aumentar o meu volume de leads? Possivelmente você está em um cenário onde você não consegue trabalhar mais, você não consegue se dedicar mais, você já faz o máximo que você tem. E é a realidade da maioria que está num momento como o seu, ou talvez você venha a chegar nisso. Você está lá trabalhando e não tem mais força, mais tempo para poder, de fato, investir na sua agência de viagem, porque você chegou no seu limite. Então, antes de contratar, que é um dos principais erros ali que a pessoa evita muito, você precisa arrumar a casa para otimizar o seu processo. E depois, o segundo passo é sim, aumentar a sua força de vendas, trazendo mais pessoas para que 1, 2, 3 vendedores, conforme for ali o seu volume, a sua demanda, para que você possa multiplicar. Então veja bem, uma vez que eu organizei o meu processo comercial, eu consigo ter clareza do que eu tenho que fazer em cada uma das minhas etapas. Eu tenho um funil de vendas validado para conseguir evitar as perdas ou o que eu perco, eu reaproveito dentro da minha própria operação, eu consigo ter uma taxa de conversão maior. Além disso, eu já consigo aumentar as minhas vendas, gerando mais caixa para mim, o que me dá mais tranquilidade de contratar um vendedor, porque um vendedor vai te trazer um custo, um investimento que você precisa fazer na sua operação. E uma vez que você tem um bom processo comercial, trazer esse vendedor para a sua agência de viagens não vai ser um tiro no pé. Isso pode acontecer, pode ser um problema se você traz uma pessoa para a sua operação e não tem os procedimentos muito claros para que ele possa performar. Uma vez que você resolveu o processo comercial, torna-se mais leve o processo de desenvolvimento desse vendedor. Não é garantia
de resultado do novo vendedor. Mas com um bom processo de treinamento, com um processo de contratação, você estruturando tudo que você precisa, como um bom job description, com um bom processo de rampagem, um bom onboarding no seu treinamento, no seu processo de contratação, faz com que a rampagem desse vendedor seja mais rápida. Então, resolver o primeiro passo, que é o processo comercial, você sozinho já vai aumentar a taxa de conversão, já vai ter mais resultado. É o que, por exemplo, acontece com os nossos mentorados. Em menos de 6 meses, eles dobram o faturamento, o lucro, simplesmente a gente organizando toda a estrutura. Uma vez que nós fizemos isso, nós trabalhamos no segundo pilar, que é de fato começar a escalar a força de vendas com um bom processo de contratação. Naturalmente, o resultado começa a vir. E por fim, um grande outro problema é não delegar o que não te traz resultado direto. Como, por exemplo, atividades operacionais de setores de pós-vendas, emissão, financeiro, que podem e devem ser delegadas para pessoas que têm mais expertise do que você. Porque muitas das vezes o dono ou a dona são os melhores vendedores, são os que mais vendem. Então, ele está perdendo tempo, está perdendo força de vendas, tentando fazer um check-in, um pós-vendas, uma emissão, onde uma pessoa poderia tomar conta disso e você já iria aumentar a sua força de vendas. Entre várias outras coisas que a gente consegue delegar de forma eficiente. Mas onde mora o problema? No processo de delegação. As pessoas acham que delegar é delargar. Você não pode soltar as informações, tem que ter um bom processo alinhado, níveis de alçada, para que cada um possa saber o que tem que ser feito na sua agência de viagens. E aí você tenha uma empresa e não um circo, realmente um caos acontecendo na sua agência de viagens. E se você tomar ação de fazer tudo isso sem estar bem estruturado, você perde o controle da sua agência de viagens e ainda vai viver uma urgência, mesmo tendo 3, 4, 5 pessoas, que foi o que eu vivi lá em 2021. Então, tendo uma equipe bem estruturada, com cultura, muito bem alinhada com processos, a gente tem cada vez mais resultado, que é o método que é mais do que validado com a minha agência de viagens e mais de 1000 mentorados que eu tenho por aqui. Agora me conta, o que está travando você aí na sua agência de viagens? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa o seu comentário e nos acompanhe até o nosso próximo episódio.